Olá, bom dia a todos. Meu nome é Alberto Bombiga, sou editor executivo do Estadão e vou estar com vocês durante toda essa manhã para mais esse Fórum Estadão. Agradecemos a presença dos palestrantes, dos nossos convidados e do pessoal envolvido na realização do evento. É mais um Fórum da série Estadão sobre temas de interesse da sociedade. Os Fóruns Estadão são uma das formas que o Grupo Estado leva informação qualificada ao seu público. Nosso jornalismo é multiplataforma e este evento terá cobertura completa no jornal impresso, no portal estadão.com e na Rádio Eldorado. O Estadão realiza este evento em parceria com o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e, para dar as boas-vindas em nome do Instituto, eu convido ao palco o embaixador Rubens Barbosa. Bom dia a todos. É um grande prazer estar mais uma vez aqui junto com o Estado de São Paulo para promover um debate sobre um assunto da maior gravidade. Eu acho que a sociedade brasileira ainda não se deu conta da extensão e da profundidade desse problema, que não é um problema só brasileiro. Nós estamos acompanhando aí na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Argentina, no Chile, estão com o mesmo problema, pelas mesmas razões. O envelhecimento da população está criando um problema para todos os governos, e eles estão enfrentando esse problema. Aqui no Brasil, como é um tema difícil, a sociedade não percebeu ainda a extensão do problema, fica difícil para fazer uma pressão sobre o Congresso, que tem que examinar essa matéria. Eu acho que oportunidades como essa explicam de maneira acessível para a população o que é que está acontecendo e o que é que pode acontecer se não houver essa reforma. Eu acho, pessoalmente, que nós estamos numa reta final de aprovação dessa reforma, de alguma maneira avançar nesse particular, porque se não acontecer isso, é duro dizer, mas nós estamos num caminho, em 4, 5, 6 anos, no caminho da Grécia. A Grécia que está numa situação como está o Rio de Janeiro hoje, sem condição de pagar salário, sem condição de pagar aposentadoria e outras dívidas do Estado. Então eu acho que essa é uma oportunidade muito boa para que a gente faça uma reflexão e verifique efetivamente os problemas reais. Nós não estamos aqui para discutir apoio a políticos, a partidos, estamos aqui para discutir o Brasil, para apoiar medidas que vão de encontro aos anseios e aos interesses do Brasil. Eu espero que seja um bom dia para todos. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez ao embaixador, agradecer também a Rio Bravo e o Instituto Milênio pelo apoio a este evento. Bom, então nós vamos dar início ao primeiro painel, que é a reforma que teremos e a reforma que precisamos. Eu convido ao palco o assessor especial da Casa Civil, Bruno Bianco Leal. Convido também o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. E, por fim, o Júlio Estes Neto, que é professor de Economia da Universidade Cândido Mendes e economista-chefe da Lopes Filho Associados. Bom, esse painel a gente vai ter... Bom, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez. E nesse painel aqui, cada debatedor terá 15 minutos para considerações iniciais. A gente pede, obviamente, que, na medida possível, tente respeitar esse tempo. E depois a gente abre para perguntas da plateia, e perguntas minhas, e, enfim, como o Júlio estava conversando comigo lá, né? Tentar dar um tom até de bate-papo, até para dar um didatismo a esse tema, que é um tema de interesse de todos, porém bastante complexo. Então vamos começar com o Bruno, por favor.
Isso. Muito bom dia a todos e todas. Eu agradeço ao Estado de São Paulo a oportunidade e também ao convite, e faço isso em nome do Alberto. Eu agradeço aos nossos colegas debatedores e também a todos os presentes. Pois muito bem, a oportunidade de retomar em um evento dessa magnitude a discussão da reforma da Previdência aqui com a população, para nós que participamos ativamente dessa discussão desde o início, é algo bastante interessante e digno de nota, motivo pelo qual eu agradeço e parabenizo a todos os idealizadores do evento e realmente fico muito grato de poder conversar com vocês, ainda que de maneira breve, sobre esse assunto tão importante para o nosso país. Eu tenho para mim que o tema já foi explorado de tantas maneiras que me parece, até conversávamos aqui no início, que nós precisamos torná-lo um pouco mais simples e trazermos à tona a necessidade de uma reforma, independentemente de quaisquer outras discussões técnicas que possam vir ou não a trazer dúvida sobre esse assunto. O que eu quero dizer com isso? Na minha ótica, de maneira muito simples, criou-se uma cortina de fumaça em que muitas outras discussões tangenciam a própria questão da previdência social, especialmente falando questão demográfica e necessidade de uma reforma que, leia-se, não é um privilégio do Brasil, isso é uma imposição mundial, isso é uma imposição fática e concreta diante do envelhecimento populacional, e questões outras foram colocadas, às vezes por conta de corporativismo, às vezes pelo fato de ser realmente difícil entender que é necessário, que é imprescindível uma reforma da Previdência, seja por conta dos seus efeitos imediatos, seja por conta dos seus efeitos mediatos. Obviamente que a troca de uma regra previdenciária traz efeitos mediatos, que é o ajuste das regras, o ajuste legal e a possibilidade de um sistema mais justo, mais equânime, com menos privilégios, e esse é o ponto alto que se busca na reforma, mas, por outro lado, não podemos nos esquecer de um efeito imediato, que é o efeito do mercado. O mercado já precificou a necessidade de uma reforma da Previdência no Brasil. Isso é muito óbvio. Óbvio porque já se gasta demais com Previdência. O Brasil é um país relativamente jovem, que ainda tem uma razão de dependência aceitável, chegando a um nível muito próximo do inaceitável em poucos anos. No entanto, ainda é um país jovem. E não obstante ser um país jovem, já tem gastos previdenciários elevadíssimos e preocupantes, o que, corroborando a necessidade de um ajuste de normas, de regras, e de regras mais simples, menos que privilegiam um menor número de pessoas e que tragam uma unidade, que sejam mais equânimes, mais justas, mais isonômicas, caminha em conjunto com essa necessidade do mercado de redução dos gastos com previdência social. Já que isso é uma opção do Estado. Nós precisamos saber em que nós queremos investir. Obviamente que o investimento em previdência ele é fundamental, ele é necessário, ele é imprescindível. No entanto, a Previdência não pode gastar tanto a ponto de inviabilizar outras políticas públicas tão ou mais importantes que a própria Previdência Social. E esse aqui é um recado muito breve que eu pretendo passar com vocês de maneira muito simples. Vamos adiante. Eu trago algumas premissas. Né? A reforma da Previdência, como eu já disse, é uma necessidade aritmética. Não é algo que nós simplesmente inventamos. É uma necessidade aritmética, é uma necessidade do país e é uma necessidade do mundo. As pessoas estão envelhecendo e vivendo mais. Isso é óbvio, que é ótimo, isso é bom. O Brasil busca cada vez mais que as pessoas vivam mais. Isso é qualidade de vida. No entanto, tem implicações previdenciárias. E, obviamente, com implicações previdenciárias, as normas devem se ajustar às regras, aqui entre aspas, da demografia. E é isso que se busca. Não se trata mais de resolver o problema do futuro. A imposição da reforma ela é imediata. Já é uma necessidade imediata, como é em países, exemplo, da Europa. Eu citava aqui no início, Portugal, Grécia, Itália, todos esses países já passaram pelas suas respectivas reformas. O Brasil também precisa passar. Algo já foi feito, o Brasil já passou por reformas. Não é esse governo, foi muito bem dito no início pelo embaixador, não é questão política, não é questão de governo, é uma questão de Estado. A necessidade de uma reforma da Previdência
E os estudos da reforma da Previdência não são desse governo. Já vem de antes, já se fez muito, mas necessário se fazer muito mais. Há que se ajustar. Uma questão jurídica muito simples é a discussão relativa ao risco social que a Previdência busca proteger. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, traz riscos sociais e coloca a Previdência Social como protetora de riscos sociais constitucionalmente eleitos. O risco social que protege a aposentadoria é a idade avançada. O risco social que a aposentadoria busca proteger é a idade avançada. E não obstante esse risco constitucional que nossa Constituição elenca como necessário de proteção, nós temos uma aposentadoria no Brasil que ela é por tempo de contribuição, que ela não olha e não observa, como deveria, a idade avançada. Ela observa um tempo de trabalho não vinculado a uma idade avançada. Portanto, a imposição nacional, na minha ótica, e com todo respeito aqui, obviamente que eu trago a minha humilde percepção, não há mais como admitirmos um país em que trata ou que traga uma aposentadoria meramente por tempo de contribuição. Isso é imposição mundial, e não uma imposição nacional. Pouquíssimos países ainda trabalham com a ideia de aposentadoria só por tempo de contribuição, e o Brasil aí é um que se encontra dentre esses países, o que faz com que nós ampliemos os privilégios, porque a aposentadoria por tempo de contribuição é um privilégio de pessoas que têm uma inserção no mercado de trabalho muito regular. A pessoa que já é mais pobre, aqui de maneira muito cautelosa e respeitosa, o mais pobre já se aposenta por idade. Ele já tem uma posição de idade, por conta da inserção menos regular no mercado de trabalho. E ao se aposentar por idade, no mais das vezes, o faz com um salário mínimo. E isso a reforma proposta não muda. A reforma proposta mantém. E tanto ela quanto o substitutivo, obviamente, mantém o piso como salário mínimo. E, então, por volta de 64% das pessoas que já se aposentam o fazem com o salário mínimo e não teriam qualquer alteração nas suas regras de aposentadoria, especialmente no que toca a regras de cálculo, né? Então, o que se percebe é que as pessoas com uma renda menor, ou melhor dizendo, mais pobres de fato, já se aposentam por idade. Então, essa imposição pouco lhes tocaria, né? E as alterações seriam menos drásticas no que toca a essas pessoas que já ganham menos. Os números, de maneira muito rápida, eu trouxe um exemplo, a gente vem conversando bastante sobre isso, e um dado interessante: se nós pegarmos o ano de 2026 e trazermos a valor presente uma análise muito simples de com e sem a reforma da Previdência, nós teríamos aqui um número, repito, trazendo a valores de hoje, sem a reforma da Previdência, nós teríamos um custo maior em 2026, muito rapidamente, muito próximo do ano atual, de 108 bilhões de reais. O que nós poderíamos fazer com 108 bilhões de reais? 108 bilhões é uma quantia maior do que o gasto total do governo em 2016, por exemplo, com saúde, que se gastou em 2016 98 bilhões. E com a educação, 94 bilhões. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que só o exemplo do que nós economizaríamos com a reforma da Previdência no ano específico de 2026, nos traria uma economia, aqui obviamente ao país, de 108 bilhões de reais, que isso nos daria um investimento muito interessante, muito maior ali, ou um pouco maior do que o investimento em saúde e o investimento em educação, que são também áreas interessantíssimas e necessárias para o país. Trago aqui também outros investimentos, Forças Armadas, Segurança Pública, Gestão Ambiental, Ciência, Tecnologia, Cultura, Esporte e Lazer. Todos esses juntos dariam menos que os 108 bilhões, que seriam só a economia com a reforma da Previdência. Mais alguns números interessantes aqui. A reforma da Previdência e a gente coloca regime geral, regimes próprios e também o benefício de prestação continuada, que não obstante ser um benefício assistencial, também entra nas contas da reforma, já vista a necessidade de ajuste também nesse benefício, já teria aí uma representação de 56% de tudo que se gasta no governo, obviamente, exceto os juros.
Se nós levarmos uma projeção aí para 10 anos, certamente poderíamos admitir que esses 64 se tornariam 80%, que espremeria, o que estrangularia qualquer tipo de projeção ou qualquer tipo de necessidade de investimento no país. Então, obviamente, teríamos um gasto bastante estrangulado, que a Previdência própria, geral e assistência social, especialmente BPC, nos traria. Daí vem uma pergunta: por que nós não poderíamos incrementar contribuições? Uma ideia poderia ser o aumento das contribuições, tendo em vista a necessidade de ajuste das contas. Obviamente, poderia-se pensar isso. O aumento de contribuição, leia-se o aumento tributário, é uma opção sempre que se pensa em uma reforma da Previdência. No entanto, pegamos dados aqui do Banco Mundial, e se pensássemos num aumento, no incremento de contribuições previdenciárias, para que pudéssemos ter algo sustentável, nós poderíamos pensar que já no curto prazo teríamos que incrementar as contribuições para 60% e já no segundo momento para 120%, o que se mostra, obviamente, algo muito próximo do absurdo. Já num ponto um pouco mais técnico, muito se discutiu em relação ao déficit, e a discussão do déficit, eu repito, se tornou uma cortina de fumaça na tentativa daquelas pessoas que, com pouca responsabilidade, na minha ótica, tentam quebrar as premissas de uma reforma da Previdência, discutem que o déficit não existe. A discussão sobre a existência ou inexistência do déficit, na minha ótica, ela é pouco importante, obviamente, que ela é uma discussão necessária, mas é óbvio que há déficit, e não sou eu que estou dizendo. E agora, em julho, foi feita uma auditoria do Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União, de maneira muito minudente, de maneira muito cautelosa, discutiu o déficit da Previdência e conclui, de forma muito simples e direta, que, de início, eu vou tomar a liberdade aqui para ler para vocês, por fazer uma referência ao resultado previdenciário agregado, que em 2016 já chegou a impressionantes 226 bilhões de déficit. E o TCU conclui dizendo o seguinte, que na ótica de Seguridade Social, que reúne saúde, assistência e previdência, a Previdência já toma 93,6% do custo da Seguridade Social, ou melhor dizendo, das receitas da Seguridade Social. O que nos mostra, de maneira muito simples, e uma análise bastante superficial, já visto o pouco tempo que temos, que a Previdência também está estrangulando a Seguridade Social. E cada vez mais com o incremento e com o gasto maior previdenciário, saúde e assistência vão sendo tomadas pelo custo previdenciário. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Previdência, é o próprio Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União vai além e também já tenta desmistificar outro ponto, que é muito tratado e muito discutido, que é o próprio DRU. Dizendo o seguinte, que independentemente dos efeitos da DRU, que hoje em dia eu posso dizer sem sombra de dúvidas que a DRU só tem efeitos contábeis, porque sai do orçamento 90 e tantos bilhões, e depois a cobertura do déficit maior do que o próprio valor que sai em relação à desvinculação das receitas da União, mas o Tribunal de Contas da União quis e trouxe aí de maneira muito simples e eficiente, na minha ótica, que a DRU também não influencia diretamente a questão do déficit da Previdência. Aqui, de maneira muito rápida, em razão do meu tempo, o quanto que gastamos com os servidores públicos, que é um gasto também bastante elevado, tendo em vista exemplos mundiais. O Brasil gasta muito com os servidores públicos. Isso é exemplo de normas muito benéficas aos servidores públicos, e falo isso de maneira muito tranquila, porque sou servidor público e também me incluo. Ao pregar mudanças da Previdência Social dos servidores públicos, também eu faço para mim. Então eu fico muito tranquilo ao fazer, haja vista uma tranquilidade em falar do tema, já que sou servidor público. Aqui eu trago que a idade mínima para a aposentadoria representa uma igualdade, porque a falta de idade mínima ela é desigual e prestigia os mais ricos da população. Obviamente, trago ali, de forma muito rápida, qual a diferença de valores de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição hoje, que mostra que os ricos, ou melhor dizendo, que os lares mais ricos do Brasil são aqueles em que as pessoas se aposentam com o tempo de contribuição, o que perpetua uma desigualdade, muito próxima da desigualdade que é perpetuada com a aposentadoria dos servidores públicos. Já partindo aqui para o meu final, a gente busca menos distorções e mais isonomia, o que já se buscou em outras reformas com o regime complementar. O servidor público hoje já está vinculado ao tempo da Previdência e busca um regime complementar, isso é,
uma ideia de acabar com privilégios e equiparar a apostadoria do setor público com o setor privado. Isso é muito importante, já é algo que se buscou em outras reformas. Aqui algo interessante, eu até trago isso de algumas discussões, as pessoas me perguntam, então achei interessante esse dado aqui bastante novo, e ele nos mostra qual a economia que se buscava, só mais um minutinho, por gentileza, qual a economia que se teria com o substitutivo, ou melhor dizendo, com a reforma apresentada, e o que já se perdeu com o substitutivo no Congresso Nacional, que mostra que, de fato, não há mais gordura a se queimar. A cada dia que passa, perde-se muito com a postergação da reforma da Previdência. A cada concessão que se faz no texto, perde-se muito. E aqui, o que se buscava em uma economia em 10 anos, 793 bilhões de reais, e hoje, com o substitutivo, já se perdeu aí por volta de 20%, quase 20%, já se está numa economia, já está por volta de 76% do que se propôs. Pois muito bem, meu recado de maneira muito breve é esse. Fico à disposição e só queria fazer um alerta. A imposição da reforma não é uma questão de governo. A imposição da reforma é uma questão estruturante. Nós precisamos mudar a estrutura e não só a conjuntura. Obviamente que a conjuntura do país, com o desemprego e a crise, faz com que menos contribuições entrem nos cofres e a crise se acirre. Obviamente a questão conjuntural é muito preocupante, mas nossa preocupação fundamental é a questão estruturante. E a questão estruturante nos impõe alterações e alterações imediatas. Muito obrigado. Obrigado ao Bruno. Eu vi sua apresentação, mas ficou faltando um ponto importante que eu te perguntar assim que abrir. Queria passar então a palavra ao Fernando. Bom dia, primeiramente agradecer o convite feito pelo Estadão para participar aqui, o evento que eu participado pelo Instituto de Relações Internacionais do Comércio Exterior. Como foi falado pelo Bruno, é um evento muito importante. Vou pedir desculpa para vocês que eu vou levantar, senão não vejo aqui atrás o que eu estou falando, né? Então, na verdade, eu vou, de certa forma, reforçar alguns pontos levantados pelo Bruno. Daí eu vou começar mostrando alguns gráficos. Primeiro falar de alguns números importantes, né? A população entre 15 e 64 anos vai se reduzir sua participação no mercado de 70% para 64% em 2050, enquanto as pessoas acima de 65 anos vão passar de 8,3% da população para 22,4%. O que é isso? Isso é mudança demográfica, tá? Isso aqui que está crescendo é o que a gente chama de bônus demográfico, que é quando a população em idade ativa cresce mais rápido que a população em geral. A população em idade ativa é quem vai trabalhar e vai contribuir para a Previdência. Então esse é o momento em geral que os países têm ganho de renda, porque tem mais gente chegando no mercado de trabalho, e você faz o que a gente chama de catching up, o alcance, e sai de uma economia de país médio para país rico. A gente jogou fora essa janela aqui, e agora a gente vai ter uma tragédia. Pior do que ser velho é ser velho e pobre. Nosso país está ficando velho e um país de renda média baixa. Perdemos a oportunidade de ser um país com grande parte da população idosa, mas já de renda elevada, como acontece, por exemplo, na Europa. E o mais grave disso, é aqui. Isso aqui é o tempo médio que os países demoraram para ter 7% da população, com população acima de 65 anos, passar para 14%. A França demorou mais de 100 anos, os Estados Unidos demorou 60, a gente vai fazer isso em 20. A gente perdeu muito tempo para discutir a Previdência, a gente perdeu muito tempo para fazer as mudanças necessárias para que o sistema fosse sustentável ao longo do tempo. Aquela reforma de 96, aquele votozinho errado que erraram o botão, faz muita falta até hoje. Tá? Aquela falha nos assombrou, passaram-se 20 anos e ninguém teve coragem de botar a votação da idade mínima no Congresso. Por que isso é importante? Porque se eu pegar esses dados que a gente está falando, o nosso sistema é um sistema de repartição. As pessoas acham, no imaginário popular, que o dinheiro que ele deposita está guardado numa continha. Não está. O dinheiro da contribuição hoje, dos trabalhadores, do número de contribuintes, ele é usado para pagar os beneficiários. Esse aqui é o benefício médio, o número de beneficiários. Esse aqui é a contribuição média e o número de contribuintes. O que vai acontecer que eu mostrei para vocês? Tá? O número de contribuintes vai cair um pouquinho, vai ficar mais ou menos estável, mas o número de potenciais beneficiários triplica. A grosso modo, o que isso significa? Ou eu vou ter que triplicar a contribuição,
previdenciária, pego os 20 do patrão, mais os 11 do empregado, multiplica por 3 dá 93% do salário, ou vou ter que reduzir o benefício em 3, ou vou fazer um pouco de tudo. Eu passo a idade mínima, transformo o cara que era beneficiário há 52 anos, mulher, 54 homem, em contribuinte por mais tempo. Aumento um pouquinho a alíquota, mudo a regra para reduzir o benefício e faço todo mundo pagar um pouquinho. Essa foi a proposta inicialmente enviada pelo governo. Como o Bruno falou, quem se aposenta antes no Brasil é quem está na parcela de cima da renda. Por quê? Porque para você se aposentar por tempo de contribuição, você precisa contribuir por 360 meses ou 420 se for homem. Ou seja, 35 anos de contribuição e 30. Qual é o problema disso? As pessoas que ganham uma renda menor, em geral, têm baixa escolaridade. A escolaridade está diretamente associada com renda. Em qualquer equação que você estime renda e escolaridade, escolaridade também está negativamente relacionada com informalidade. Quanto mais a escolaridade, menor a informalidade. Então, quem ganha mais é mais formal, contribui por mais tempo. A pessoa que ganha pouco, ela tem baixa densidade contributiva. Ou seja, a cada 12 meses do ano, ela contribui pouco. Uma pessoa que, por exemplo, não tem o fundamental completo, ela necessitaria do dobro dos anos de contribuição para atingir os 35 anos contribuídos. Ou seja, ele vai demorar 70 anos para contribuir os 35. Obviamente, se a pessoa se aposenta por idade. Tá? Quem se aposenta antes? Pessoal de alta escolaridade, que ficava formalizado 99% do tempo da vida e ganha um salário maior. O fato do benefício ser o dobro, do benefício pago por tempo de contribuição, do por idade, tá? Ele não contribui para manter a desigualdade, ele amplia a desigualdade. O Bruno pegou até leve aqui. Na verdade, eu dou para quem está na distribuição de cima de renda, eu concendo uma renda adicional, porque essa pessoa se aposenta, porque ela tem direito, 35 anos de contribuição, e ela continua trabalhando. Ou seja, o que é um benefício previdenciário? Um benefício previdenciário é um acordo social que nós fizemos para que, quando nós perdemos a nossa capacidade laboral de produzir, a sociedade dê um benefício. No Brasil, o sistema de tempo de contribuição ele virou uma rendinha extra para algumas pessoas. Isso não mantém a desigualdade, isso amplia a desigualdade. Tá? Eu sempre brinco, eu tenho familiares meus que já se aposentaram, tá? Porque, inclusive por idade, continuam trabalhando. Eu chamo de BVI, Bolsa Viagem Internacional. Ele ganha uma renda adicional de R$4.000, porque ele contribuiu a vida inteira, quando em outros países não seria possível. Então, isso é uma questão de justiça e uma questão de ajustar as contas. De novo, não é questão nem de Estado, é questão algébrica. Olha, esse cara vai aumentar 3 vezes, esse cara vai diminuir. Como é que a gente fecha a conta? A gente tem que fazer várias mudanças. Idade mínima transforma beneficiários em contribuintes por mais tempo. Tá? Você aumentar a alíquota é uma possibilidade, mas não dá para jogar tudo na alíquota. E você mudar a forma de cálculo do benefício. A gente está fazendo e vai fazer um pouquinho de cada vez. Tá? Então, a proposta do governo tenta fazer isso. E aqui é um outro efeito. A idade média de sobrevida, o tempo de sobrevida das pessoas aumentou. Logo que o governo mandou para o Congresso, criou aquela celema dos 49 anos de contribuição, que as pessoas não vão se aposentar nunca. Aí no interior do Piauí, a idade de expectativa de vida é 65 anos. Isso é uma forma de distorcer o debate. O debate relevante é o seguinte, tá? Tem esses estados do Brasil ou cidades que têm baixa expectativa de vida é porque tem alta mortalidade infantil. Depois que o cara chega aos 60, 65 anos é o que conta para a Previdência, que é o tempo de sobrevida. Esse cara, as diferenças regionais são muito pequenas. E o que aconteceu ao longo do tempo? Entre 1980 e hoje, a expectativa de vida dos homens aumentou em 4 anos e das mulheres em 5. Eu não posso manter a mesma regra se a pessoa vive por mais tempo. Se não tivesse previdência pública, todos nós, percebendo isso, reduziríamos nosso consumo hoje e pouparíamos mais no futuro. O governo tem que fazer o ajuste, senão a conta não vai fechar. Tá? Então, basicamente, isso aqui é o que eu falei. A gente vai ter um aumento muito grande do número de beneficiários, uma estabilização do número de contribuintes, o que vai forçar ajustes inexoravelmente. A gente pode fazer eles de forma voluntária ou fazer que nem a Grécia. Depois que não paga ninguém, você senta na mesa e discute a tragédia. O objetivo aqui é evitar a tragédia. Tá? Me assusta muito que, mesmo olhando o estado do Rio de Janeiro, que é onde eu moro, ninguém percebe que aquele é o nosso futuro. Né? Ou seja, o Brasil amanhã é o Rio de Janeiro hoje. Se a gente não tomar nenhuma medida drástica, vai faltar dinheiro para tudo. Tá? E esse aqui é o gráfico que eu acho mais impressionante. Alguém que olha para esse gráfico e não entende o problema, realmente eu desisto. O que é a taxa de dependência? Que o Bruno já falou. Taxa de dependência
é a razão do número de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, os aposentados, como fração da população economicamente ativa. O Brasil é um país jovem, porque tem poucas pessoas aposentadas perto do total da população no mercado de trabalho. E a gente já gasta com um país velho. A distorção aqui é 8 pontos do PIB. 8 pontos do PIB dá para fazer um caminhão de coisa, gente. Tá? Só o déficit, o ajuste primário que a gente vai ter que fazer nos próximos anos para estabilizar a dívida são 4%. Isso aqui é o duplo. O Brasil tem uma distorção que, em vez de gastar 4% com a Previdência, que seria, usando a métrica dos outros países do mundo, o que a gente deveria gastar, dada a nossa idade da população, envelhecimento médio da população brasileira, a gente gasta mais do que o dobro, porque a gente gasta como se fosse o Japão, né? E outros países mais velhos. Isso quer dizer o seguinte: existe uma distorção, o nosso sistema previdenciário, infelizmente, é muito benevolente para a nossa capacidade de pagamento. Tá? Isso aqui, como falaram de déficit, eu vou pular rapidinho. Tem um pessoal que fala que não tem déficit da Previdência. A gente vê eles fazendo propaganda, não teve déficit da Previdência no cálculo deles em 2015. Mas o cálculo deles é um cálculo bem peculiar. Você acrescenta toda a DRU, tira o pagamento do funcionário público aposentado e ainda estima qual seria a arrecadação se não existisse desonerações, achando que a firma existiria mesmo pagando mais imposto. Se você faz tudo isso, em 2015 tinha um superávit de 11 bilhões, porque eles vão para a televisão gritar que o sistema total não tem déficit. Quando você faz a conta para 2015, tem no mínimo 40 bilhões de déficit. Isso eles não contam para ninguém. Obviamente, por quê? Pega o benefício médio de aposentadoria deles, multiplica por 10 anos para trabalhar mais, dá que eles estão brigando por 2 milhões de reais no bolso deles. Eles não tem nada de isento, nada no país. É um grupo de interesse defendendo o seu interesse. Super legítimo. Cada um deve defender o seu interesse. Agora, não vem usar um dado e fingir que está brigando pelo bem do país. Não é bem isso que acontece. O déficit existe, ele é crescente por causa da demografia e por mais ginástica que você faça, ele aparece de qualquer jeito. Por isso que esse grupo faz propaganda na televisão do dado de 2015, não de 2016. Porque aí eles vão ter que mentir e pode dar demissão, né? Isso aqui é a trajetória do déficit estimado deles, que já é deficitário. Isso aqui é oficial, de mais de 200 bilhões de reais. Esse é o tamanho do problema que a gente tem que enfrentar. Tá? Verdade, a Previdência é deficitária. Acabar com a aposentadoria de contribuição não prejudica os mais pobres. Tá? Parece que a gente combinou aqui. Tá? Os dados, se você for ver os dados, não tem como falar algo diferente. A tempo de aposentadoria, quem se aposenta por tempo de contribuição beneficia 2 vezes maior. Detalhe que ele não falou. O cara ainda toma um fator na cabeça. Sabe o que é o fator previdenciário? Como ele se aposentou cedo, reduz o valor que ele receberia. Eu fiz a conta ao contrário uma vez, e eu peguei o valor que o cara recebe de aposentadoria, e aí tirei o fator e vi quanto ele receberia. O casal que está aposentado, recebe aquele benefício para mulher e para homem, eles estariam no percentil 86 de renda no país. Tá? Ou seja, está longe de ser, um é 86, o outro é 90, ou seja, é o topo da distribuição de renda quem se aposenta por tempo de contribuição. Então, não é verdade que isso vai prejudicar. Aposentadoria por tempo de contribuição prejudica menos escolarizados de menor renda, não é verdade? Isso aqui eu vou pular. Tá? Então, basicamente, o outro ponto que tem aqui é que, olha, o que acontece? Qual é a outra injustiça do tempo de contribuição que se usa muito? Quem entrou mais cedo no mercado de trabalho vai ter que trabalhar mais tempo, isso é muito injusto. Quem entrou mais cedo no mercado de trabalho, em geral tem escolaridade baixa, ele já se aposenta com 65 anos. Muito injusto é deixar que eu me aposente com 55. Tá? Que é o que a regra atual, infelizmente, permite faz tempo. Ou seja, conclusão, a demografia impõe grandes desafios. Tá? Mesmo se a gente crescer 3% ao ano, tá? Vai ser difícil estabilizar, estabiliza lá na frente o déficit. E só olhar para o nosso passado recente, crescer 3% ao ano de média deveria ser um sonho. Aliás, é um argumento super falado sempre, basta o país crescer que a Previdência cresce. Ótimo! Crescimento é solução para tudo. Se o Brasil crescer, não tem problema fiscal. Se o Brasil crescer 4,5%, 5% ao ano, a pobreza acaba, etc. O problema é como é que você faz isso com um déficit daquele. O pessoal esquece que o mecanismo de crescer não é o fato de eu querer. Eu aperto um botãozinho lá, né? Ninguém acha que a Dilma apertou o botãozinho para a gente crescer 0 depois de menos 3,5%. É a consequência de escolhas que gera crescimento. E no nosso caso, o crescimento nos últimos anos não vai ser possível sustentar um maior ganho. Tá? A proposta inicial foi essa, né? Aquele grande polêmica dos 49 anos para se aposentar com aposentadoria integral, taxa de reposição no resto do mundo, na OCDE é 60%, no Brasil era 100%, em muitos casos, tá? Ou próxima dele.
O que é a taxa de reposição? É o salário que você vai, é o benefício de aposentadoria em comparação com o salário que você contribuía. Esse cara normalmente é mais baixo. Distorção é alguém se aposentar com taxa de reposição de 100%, como a gente tem no Brasil. Então a gente tem que perceber que a mudança de cálculo vai vir. Se não vier um ajuste da Previdência, tá, o que vai acontecer é que nós não vamos receber ela um dia. Vai ser o ajuste grego, o ajuste português, que foi o seguinte: ó, acabou o dinheiro, e agora, gente? Aí o cara recebe metade do que ele ia receber. Forceps, um dia tem que chegar lá a um acordo para fechar as contas. A reforma da Previdência, ela evita essa situação dramática ao longo do tempo. O que a gente quer tentar fazer é isso. Tá? Tem a desvinculação do salário mínimo e da idade mínima de 70 anos do BPC. Por que acontece isso? Vou contar só uma historinha. Pensa um casal no qual um dos cônjuges trabalhou a vida inteira no setor formal e o outro a vida inteira no setor informal, todos ganhando o salário mínimo. Tá? E pensa um outro casal no qual os dois cônjuges foram informais a vida inteira ganhando salário mínimo. A nossa legislação atual vai dar qual benefício para esses dois casais quando eles se aposentarem? O casal que contribuiu uma vez, um dos cônjuges contribuiu para a Previdência, a renda domiciliar deles vai ser igual a um benefício de aposentadoria, não é isso? Ele vai ter direito. Então, quando dividir um pelos dois, dá meio salário mínimo. Como a renda domiciliar é meio salário mínimo, eles não têm direito ao BPC. Já aquele outro casal que nunca contribuiu para a Previdência, não deu R$1, como a renda do domicílio é zero, cada um vai ganhar um salário mínimo. Então, o casal que contribuiu ganha 1 para dividir e quem nunca contribuiu ganha 2. Se alguém acha que isso não é um motivo para você pensar em mudar a regra em termos de justiça, tudo bem, tá? A gente tem que aceitar. Agora, isso é uma distorção do sistema. O sistema brasileiro trata melhor quem nunca deu R$1 do que o cara que contribuiu para o sistema. Isso não pode continuar, tá? Mas essa discussão eu acho que não vai ficar para agora, não. Eu acho que primeiro a gente vai acabar com a idade mínima para depois mexer e desvincular o salário mínimo do benefício mínimo de aposentadoria e do benefício assistencial. Mas só para mostrar para vocês uma distorção, quem nunca contribuiu vai ganhar 2 salários mínimos, um para cada um dos cônjuges, e aquele casal que um dos bobos contribuiu, eles vão ter que dividir 1. Ou seja, essa a mensagem que a gente quer passar. E bobão contribuiu, então como ele contribuiu, em vez de aproveitar e usar todo o sistema, vamos prejudicá-lo e vamos dar metade para ele. Certamente não é isso que a gente espera de um sistema que queira gerar eficiência. Tá? Aqui são as outras mudanças. Eu vou botar aqui o relatório votado. Da idade mínima de 65 para 62, a gente ainda não conseguiu igualar homens e mulheres. Depois que passar a idade mínima, vão vir outros ajustes. Tá? Eu nunca achei, minha opinião pessoal, que o governo fosse aprovar toda a reforma. Reforma da Previdência é um negócio que machuca, todo mundo perde, faz a conta direitinho. Ela é um processo gradual. Como já foi falado aqui pelo embaixador Rubens de abertura, todos os países do mundo fazem isso e vão continuar fazendo. A gente vai se acostumar a ver uma reforma da Previdência a cada ano, vai melhorando o sistema para ele poder caber no nosso bolso. É impossível achar que você vai brigar com tudo e com todos ao mesmo tempo e vai aprovar. Você tem que escolher as brigas que você vai ganhar, aprovar e ir aprimorando gradativamente. Se perguntassem para mim o que eu queria fazer, eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sugeriria várias. O governo também adoraria fazer várias. Mas o problema é que você tem que convencer a sociedade das mudanças a serem feitas. Tá? Vamos ter regimes especiais ainda para professores de 60 e 55 anos. Já é uma melhora. Idade média de aposentadoria, se não me engano, na rede pública de São Paulo é 50 anos. Você já vai ter que contribuir com mais 10 anos, é um baita avanço. Tá? Então, a criação da idade mínima para diversas categorias, por mais que ainda tenha alguns beneficiados, vai reduzir o benefício que esse pessoal tinha. A regra de transição, que é importante quando você cria, vai ser 30% do tempo de que falta, então isso é uma transição bem suave. Tá? O BPC continua vinculado ao salário mínimo, a ideia do governo desvincular não colou. Tá? A reforma proposta atacava o problema estrutural, essa é a minha opinião. Tá, agora, ela eleva a contribuição, reduz o tempo de recebimento do benefício e reduz a taxa de reposição. É tudo que a gente tem que fazer, aquelas 3 componentes da primeira equação. Você tem que fazer um pouquinho de cada, não dá para botar a conta só num grupo, tem que dividir a conta da melhor forma possível. Todos os grupos pagam uma parte da reforma, com exceção dos atuais aposentados. Esse, para mim, é o grande problema. Aquele desembargador que aparece no jornal ganhando 100 mil, a gente não conseguiu tocar nesse cara ainda. É o que eu chamo de direito adquirido. O cara passa um privilégio legal, Deus sabe como, e agora todo mundo ganha extrateto, a gente não consegue mexer eles. É a grande falha da reforma da Previdência. Eu já conversei com vários advogados e o pessoal fala que de fato é intocável. Esse pessoal tem direito adquirido. Eu acho difícil entender como que alguém se auto-beneficia tanto, e aqui a gente chama isso de direito, né, na sociedade brasileira. Mas o único grupo que não está pagando é o cara que já está aposentado, ganhando acima do teto, ganhando o que quer que seja. Tá? O maior custo recai sobre a população de maior rendimento, que é o que a gente quer.
Ou seja, esse pessoal que ganha mais é quem mais se beneficia do atual sistema, esse pessoal vai pagar a conta maior e cobra a parcela de servidores públicos e políticos. Aí todo mundo falava, se não tem que botar político, essa reforma já coloca o político. Aí quando você botou o político, o que acontece? Falta o militar. Vai sempre faltar alguém, mas depois eles vão entrar, gente. Não adianta achar que vai botar tudo ao mesmo tempo. Tá? E meu último ponto aqui, tá? A reforma foi desidratada, mas ela vai na direção correta. A gente tem que acabar com o mito da idade mínima. Enquanto a idade mínima não cair, a gente não vai conseguir mexer no resto que tem que ser mexido. Tá? E meu único ponto que eu acho que a reforma é exagerada, tem 2 pontos que eu acho que ela é exagerada. Um são os 25 anos de contribuição mínimo que existe para a pessoa, hoje em dia é 15. E por que eu acho injusto? Você vai tratar uma pessoa que contribuiu 24 anos da mesma forma que uma que contribuiu 0? Isso é a proposta do governo. A pessoa começa a contribuir, ela contribuiu 24 anos, chegou com 65 anos, ela não tem direito e vai ter que pegar o BPC em vez da Previdência. Eu não acho isso correto, eu acho que poderia deixar os 15 anos atuais. E o último ponto que eu ia falar aqui é sobre acúmulo de pensão. Eu acho que mexer no acúmulo de pensão para quem está muito perto de se aposentar, fez um planejamento familiar de uma vida inteira e ter que escolher um benefício, eu acho que é injusto. Para mim, que estou com 40 anos, 41 na verdade, eu acho que é justo. Eu tenho tempo de me ajustar com a minha mulher e a gente pensar no futuro. Quem criou a vida inteira contando com o benefício da esposa e do esposo para quando morrer deixar a pensão, eu acho que é uma mudança severa demais, embora a gente saiba que a extorsão no sistema de pensões é muito grande. O Brasil gasta 3% do PIB, o resto do mundo gasta 1%. Mas eu acho que a gente pode fazer isso com uma transição mais suave do que foi proposta. Desculpa por estourar o tempo. Mais uma vez aqui agradecer ao Fernando e passar a palavra para o Júlio. Bom, bom dia, obrigado pelo convite. Eu trabalho na consultoria no Rio de Janeiro, no mercado de capitais, e sou um especialista aí do Rio, que é um grande prazer, uma grande honra, um dos únicos think tanks aí da América Latina muito respeitado. Talvez uma trincheira em relação ao mundo que a gente está vivendo hoje, quando os fatos são militantes e só a pessoa da esquerda não vê. Bom, eu vou fazer um overview aí sobre o mundo, o que é o regime previdenciário no mundo, vou ter que fazer um breve histórico. Bom, desculpa, gente, estou apanhando aqui. Para lá, né? Tem que... Bom, o que se observa, eu vou fazer vamos respirar um pouquinho, que o mundo ele caminhou ao longo do século XIX e do século XX com uma série de reformas que ocorreram, fruto da Revolução Industrial, resposta a isso. Na Alemanha a gente teve a primeira reforma, o primeiro regime previdenciário adotado, Otto Bismarck, a partir da necessidade de acolher idosos e pessoas incapazes, e foi evoluindo ao longo dos anos. Nesse caso da Alemanha foi muito mais em resposta aos movimentos dos socialistas utópicos, a Marx, as contradições da Revolução Industrial, relação capital-trabalho muito tensa, e foi se criando uma necessidade de criar um cinturão de seguridade social para proteger o trabalhador, para proteger as pessoas que ingressavam no mercado. E isso foi se intensificando, aumentou muito nos anos 20. A partir da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma explosão de movimentos de welfare state, de seguridade social muito forte. São os anos keynesianos, que alguns citam, os anos dourados do capitalismo. A Europa cresceu muito os movimentos previdenciários, e foi um crescente até os anos 2000, até os anos 80, na verdade, quando a gente teve um certo esgotamento do modelo, pela ação do Estado, pelos programas sociais, de saúde, de seguridade,
a qualidade de vida aumentou muito, as pessoas começaram a ter uma expectativa de vida maior, um envelhecimento crônico, enfim, muito mais, primeiro na Europa, na aerosclerose, que muitos falam, a sociedade europeia é uma sociedade de idosos, né? E aí foi se espalhando pelo mundo, o Brasil também entrou nessa toada, né? E hoje a gente vive no mundo, no esgotamento de modelo. Tá? Importante é colocar aqui na apresentação que os programas sociais, por exemplo, dos Estados Unidos, eles também foram um crescente. Hoje, 96% dos trabalhadores são cobertos por programas de previdência, né? Por lá também há um programa que foi criado por Delano Roosevelt, e até hoje ele é usado com várias adaptações. Claro que esses programas de previdência foram sendo adaptados ao longo dos anos, né? E aí é realmente uma tendência mundial os programas sociais de previdência predominarem realmente nos vários países. Na década de 80 houve a necessidade de você repensar alguns modelos, porque houve, como eu falei, o envelhecimento da população, tá? E aí a necessidade de você ajustar aí muito mais por modelos ampliando a idade mínima, né? E alguns ajustes outros foram adotados, né? A população envelheceu, como eu falei, e o que se observa é que você chegou a um ponto de esgotamento, né, como colocado. Aqui é interessante observar que vários ajustes foram feitos, ajustamento automático da demografia, mudança de indexação de benefícios, regras mais rígidas, e todos os países do mundo, quer dizer, a maioria dos países, eles trabalham com regime de repartição. O que é o regime de repartição? É aquele regime que você vai contribuindo ao longo da sua vida laboral, uma alíquotazinha descontada no seu salário, né? E ao fim da sua vida laboral você passa a receber essa contribuição que você fez. Existe também um sistema de capitalização, que é o Pay As You Go, mas é um sistema que poucos países adotam. O Chile começou com esse programa na década de 70, lá pelo Chicago Boys, houve uma reforma da Previdência pesada naquela época, mas hoje é um programa que poucos países adotam porque você tem uma acumulação via poupança individual e quando você se aposenta pelo aumento da expectativa de vida, você passa a receber uma contribuição às vezes muito baixa. O Chile está tendo que fazer uma série de ajustes no seu programa de capitalização, o México também adota esse programa de capitalização, mas esse programa da contribuição ao FIS é muito baixa. Né? Alguns gráficos que eu vou colocar aí para ilustrar mais o debate, que é fato, quer dizer, o Brasil ele cresceu muito a expectativa de vida em relação ao passado. O que se observa muito mais aqui no Brasil, no mundo, é que o Japão está na ponta do processo de expectativa de vida, ou seja, o Japão é o país em que mais idosos existem, são mais de 25% de idosos acima de 65 anos, né? Até por isso o Japão está e reduzir a questão do tempo mínimo de contribuição de 25 anos para 10 anos. Hoje, cerca de 600 mil idosos recebem algo em torno de R$500 por mês, quer dizer, é um problema emergencial, porque a sociedade japonesa é uma sociedade de idosos, né? Então a gente deve se adaptar a esse processo, né? É um caso à parte nesse debate. E o Brasil, embora seja ainda um país com uma população jovem, né? Apenas de 100, 8 são considerados acima de 65 anos, ele faz a tendência a médio prazo, até 2040, 2050, que haja um número acima de 25%, enfim, a tendência é crescer esse envelhecimento da população, né? Na Europa, nos países da aerosclerose, como eu falei, boa parte acima de 20% são pessoas idosas, né? Pelos programas sociais que foram adotados no passado. Então, enfim, a gente tem uma sociedade de velhos na região. Esse gráfico também é interessante, citar como vem crescendo muito mais a partir da Constituição Federal de 88. Houve um crescimento forte
do número de pessoas acima de 65 anos, né? Aumentou a seguridade, aumentou os benefícios, né? E é notório como cresceu nesse período. E aí abaixo, os países da Europa, enfim, todos com acima de 20% em alguns casos, né? Como eu falei, o Japão é um caso a ser citado, né? A Alemanha também é bem elevada, a número de pessoas com acima de 65 anos. O nosso amigo Fernando colocou que está em torno de 8% os gastos previdenciários em relação ao PIB. Eu acho que deve estar um pouco acima disso, 11%. 8 acima da média. Ah, tá, acima da média. Né? Mas a gente observa realmente que dos dois países que têm uma mais elevada despesa previdenciária em relação ao PIB são a Grécia e a França, que são países que estão tendo que passar por reformas mais dolorosas. A Grécia quebrou praticamente, a França teve três períodos de batalha para passar a reforma da Previdência e sempre foi vetada, foi para o Congresso, voltou, protestos na rua, nas greves, e só em 2010 a França conseguiu evoluir com idade mínima de 60 para 62 anos. Então, foi um desgaste excessivo. A França, por si só, é um país que tem muito servidor público, sempre prezou muito as políticas públicas, políticas de Estado, sempre foi muito parcimoniosa, generosa com o servidor público, né? Mas agora está tendo que passar por um pente fino, né? Por uma reforma, e está tendo que sofrer muito com isso. Né? Esse é o gráfico que o Fernando colocou também, que é interessante, que o total dos gastos no Brasil ele é muito elevado, mas a população em relação ao mundo ela é muito baixa, a população acima de 65 anos, então daí você vê a distorção do modelo. Né? Enquanto que na Europa você observa um número de pessoas idosas muito maior. Então o Brasil está mais ou menos nesse bolo das pessoas que têm mais de 65 anos, acima de 10% e a 25% em alguns casos, mas gasta muito mais. Né? Enfim. E esse outro fato também, que eu acho que serve muito mais para o debate que eles colocaram, né, que é a questão da idade mínima. O Brasil, por ter tempo de contribuição, né, a pessoa entra já com 16 anos e começa a contribuir, então é uma distorção brutal, enquanto que no resto do mundo é acima de 65 anos e o Brasil está fora da curva. É uma jabuticaba que a gente criou aqui no nosso país, é um caso à parte, vai ter que realmente sair dessa farra. Não faz sentido uma pessoa se aposentar com 54, 58 anos de idade. Né? E a reforma da Previdência está vindo para isso. Eu também reforço esse processo, a gente está totalmente fora do escopo dos outros países. E aí outro fato interessante que a gente coloca é a questão da taxa de reposição. Né? O Brasil tem uma taxa de reposição elevada. O nosso regime previdenciário ele se divide em previdência pública e privada. A previdência pública é praticamente salário integral. Né? Isso distorce totalmente na média. Né? E eu acho que uma das reformas que tem que ser feitas, que não está se discutindo, é unificar o regime. É um absurdo que a gente observa no Brasil com uma série de categorias do serviço público praticamente recebendo integralmente, salários muito elevados. Isso, de uma certa forma, deturpa, distorce o regime previdenciário brasileiro. Eu acho que boa parte da crise que a gente vive, e aí a gente acabou falando um pouco no início, mas é a previdência do serviço público. Né? Eu acho que 1 milhão de brasileiros receberem alguns quase salário integral, e a gente tem um déficit em 12 meses, o último dado que eu tenho é de 72 bilhões, para um universo imenso de brasileiros para o INSS, gerando um déficit em torno de 140 bilhões. Então, é realmente uma distorção brutal, proporcionalmente. Boa parte do nosso déficit previdenciário vem do serviço público. Isso é fato. Né? Agora, também, você observa que a Grécia também estava nessa toada, e daí essa elevada reposição de salário, né? E também a França. São países que estão mais sofrendo para fazer a reforma. Tá? Bom, e aqui eu teria alguns exemplos de regimes previdenciários no mundo. Quer dizer, a França foi um país que mais chorou para fazer a reforma, né? Protestos aí seguidos.
foi e voltou várias vezes, o que nos leva também à conclusão de que a reforma da Previdência ela não é aprovada de uma vez só, ela é aprovada ao longo do tempo e sempre fatiada aos pouquinhos, porque é uma discussão impopular, né? E os congressos, nos seus ciclos eleitorais, os políticos não estão dispostos a adotar medidas impopulares com impacto no curto prazo. Então, eles que têm resultados só no longo prazo, então não é interessante para o Congresso adotar medidas impactantes no curto prazo, né? Então, eles estão sempre empurrando com a barriga a reforma da Previdência. A gente viveu aí os últimos 13 anos com esse empurrar da barriga contínuo e não se resolveu os vários passivos que a gente tem na Previdência. Por lá, a gente teve de relevante 62 anos para idade mínima, né, integral 67 anos, né, o tempo de contribuição mínimo lá é 43 anos, né, mas claro que a gente está colocando a discussão em países com uma renda elevada, então boa parte dos trabalhadores participam desse regime de previdência, então não há uma informalidade de 50% da PEA como é no Brasil, então é uma outra realidade realmente socioeconômica. A Alemanha, por ter feito a reforma da Previdência nos anos 90, eu até acho que boa parte dos ganhos de produtividade da Alemanha, eles vieram dessas reformas estruturais que foram feitas nos anos 90, né, boa parte dos avanços da Alemanha em relação à zona do euro, eles derivam dessa capacidade de ter feito reformas na hora certa. Então, o Brasil é pouco competitivo em função disso. O Brasil sempre vai adiando as suas reformas estruturais. Tá? Então, a Alemanha é realmente um benchmark para mim, na minha opinião. Outros países também são benchmark. A Suécia é um benchmark. Ela fez uma reforma diferente, não é só regime de repartição, ela tem um pouco de capitalização também, né? E ela tem uma contribuição. O trabalhador contribui mensalmente no seu salário, mas também ele gera uma poupança individual. Então ele faz um híbrido dos dois. Tanto a Suécia como a Dinamarca são considerados benchmark em termos de regimes previdenciários que deram certo. Tá? E claro, todos os países, se você for analisar, tiveram que passar pela idade mínima. Todos têm regimes próximos à repartição, todos vivem o esgotamento de um modelo. Então é inevitável buscar a idade mínima. Tá, gente? Aqui, rapidinho, uma conclusão. O Japão também tem um caso específico, não dá mais tempo. O Japão ele tem uma população muito velha, então ele teve que realmente se adaptar. No caso do Japão, teve que reduzir o tempo de mínimo de contribuição para 10 anos, porque realmente é muito velhinho por lá, né? Uma sociedade historicamente também muito conservadora, né? A Grécia fez a reforma no afogadilho, na crise, né? Era um país até então muito parecido com o Brasil, no seu regime previdenciário. Tá? E aqui algumas conclusões, tá, gente, rapidinho, só para falar. Cada país tem uma saída, dado o seu histórico, dado a sua composição etária, dada a sua evolução socioeconômica. Então, cada país buscou particularidades nas suas reformas. Tá? O que se observa é que predomina muito a questão da idade mínima, né? O que se observa é que, com o aumento da expectativa de vida, isso vai evoluir mais ainda na frente. Alguns países vão ter que trabalhar com índice de expectativa de vida, né? E o Brasil não pode estar a reboque, não pode estar atrás, não pode estar fora desse processo. A gente tem que estar inserido numa economia cada vez mais global. Isso também é competitividade, isso também é a qualidade do capital humano, né? E é inevitável que o Brasil se insira nesse processo. Obrigado. Obrigado a todos mais uma vez. Foi um painel bem abrangente e as falas acabaram se complementando. Como ficou uma sensação de que o Bruno tinha algo mais a dizer no começo, eu vou começar perguntando para ele. E se você acha que foi faltando alguma coisa, eu vou ter oportunidade para você complementar. Mas eu ia te perguntar, o Fernando acabou falando um pouco disso, você não. Qual a sua análise do relatório aprovado? Isso, realmente, tem que falar algumas coisas, mas eu vou direto à sua pergunta. A minha análise pessoal do relatório aprovado é o seguinte: de fato, quando propusemos a reforma, e eu digo propusemos, tendo em vista ter participado da propositura também na votação, me pareceu, o Fernando muito bem disse isso, que é uma reforma ideal.
é o que se busca. E, de fato, não há como admitir que aquela reforma já seria definitiva. Mesmo a proposta, a longo prazo, ela teria que ser alterada, tendo em vista as possíveis alterações demográficas que sobreviriam ali à nova reforma. Então, ela foi uma proposta que, na nossa ótica, é algo ideal. O relatório, eu acho que é o seguinte: de fato, o Brasil tem um funcionamento específico, tendo em vista todos os procedimentos que se passaram, as discussões do Congresso Nacional, a própria comissão. Eu acho que o relatório foi um relatório que caminhou de maneira correta, na minha ótica. Então, eu vejo com bons olhos essa reforma. No entanto, cabe ressalva, não vejo mais especialmente espaço para alterações. Eu acho que ela é criteriosa nos pontos. O relatório manteve as ideias centrais da propositura. Então, mantém a idade mínima, mantém as alterações para os rurais, toca o BPC, que eu acho fundamental, e muda a fórmula de cálculo, interessantíssimo, muda questões de servidores públicos, traz novas ideias para membros de poder legislativo e os coloca dentro do regime geral de previdência social, cria uma norma específica de uma lei de responsabilidade previdenciária, que é um espetáculo tal qual se fez com a lei de responsabilidade fiscal, que para nós é um avanço nacional. Então, eu penso que o relatório tocou em pontos interessantes, manteve a tônica, mas deixo ressalva, não há espaço para, na minha ótica previdenciária e teórica, não há mais espaço para alterações. O Fernando muito bem toca aqui, na opinião dele, questões relativas à pensão, de fato, são alterações mais bruscas, ou vamos dizer, alterações rígidas, mas são necessárias. Pensão por morte é um ponto, o Brasil é um ponto muito fora da curva, o Fernando já trouxe 3% do PIB se gasta com pensão, é algo elevadíssimo. As acumulações de pensão é algo que é especialmente algo do Brasil, então também não se vê no mundo. A regra de reposição no mundo também muito diferente das regras de reposição no Brasil. Então, eu vejo que tem que tocar pensão por morte. Acho que o tempo de contribuição de 25 anos ele é necessário. Obviamente que existem umas entradas e saídas no mercado de trabalho, né? As pessoas não têm aquela regularidade como se espera, mas as mudanças são para o futuro. Existem regras transitórias que vão além, inclusive, do que manda o direito adquirido no Brasil. O Fernando tocou esse ponto, se tiver um tempo depois, no final, eu trago essa ideia jurídica aqui. Mas estamos trazendo regras transitórias que mudarão e projetarão para o futuro algumas alterações, e creio eu que o tempo de 25 anos será, no futuro muito próximo, respeitada a regra transitória, um tempo muito adequado. A minha ideia é justamente essa. Obrigado, Bruno. Então, estou lembrando aqui, os participantes podem fazer as perguntas e enviar. Pode ser as perguntas, já estão esquentando aqui as perguntas. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, que a gente, para que vocês pudessem identificar melhor, faz as perguntas aqui para os nossos colaboradores. Fernando, tem uma pergunta. Eu queria te perguntar uma técnica, antes depois de jogar já do pinga-fogo aqui da plateia. A técnica, eu queria que você falasse um pouquinho da regra de transição, você abordou rapidamente, mas de fato foi um dos fantasmas desse debate, quando ele foi colocado pelo governo, a questão de quem, dos fatídicos 49 anos, não tem interesse nenhum nessa pergunta, juro. E como fazer essa transição? Qual seria a melhor maneira? E aí uma pergunta para você que é o seguinte: é essencial um governo, já vai para a seara política aqui, é essencial um governo com credibilidade para tocar a reforma da Previdência? Vamos lá por partes. Deixa eu só dar uma roubadinha aqui antes que o Bruno falou. O meu pensão no mundo você não pode acumular, mas em geral você pega a pensão mais 50% do cônjuge, alguma fração. A gente está dando uma fração de zero. Por isso que eu acho que ela é severa demais. Ou seja, o gasto, qual a ideia de se reduzir a pensão não ser 100%? Quando um dos cônjuges morre, a despesa do lar diminui. Então, você não precisa dar os 100% da aposentadoria de um, mais os 100% da pensão de outro. Então, você reduz, por exemplo, na Argentina é 50%, em outros países é 50 mais 10 por filho, se tem alguma regra. Agora, quando alguém morre, o teu gasto tem que cair em 50%, porque o aluguel é uma parte importante da renda, etc. Então, nesse sentido, eu acho que ela foi muito severa. Eu volto a falar que os 15 a 25, para mim, é muito severo, porque a gente vai começar a tratar pessoas que contribuíram 24 anos com zero, então você vai dar uns estímulos ao cara começar a contribuir. Eu acho que esses são pontos de ajuste. A reforma vai na direção correta. Eu não acho que ela é perfeita, tá? Nada no mundo é perfeito, então você tem que fazer alguns ajustes.
A transição, você tentou fazer ela de uma forma suave. O que é? 30% do tempo que falta. Então, deixa eu dar minha coladinha aqui para não ser de cor. Tá? Então, você tem 30% do tempo que falta, mulher gera 30, homem 35. Então, você vai aumentando isso em um ano a cada 2 anos de idade. A partir de 2020, isso vai acabar, essa transição dura bastante tempo. Ela vai acabar em 2033, 2035. Ou seja, é um período bastante suave para uma situação tão emergencial quanto a nossa. E, obviamente, ainda vai ter briga. Se você não botar a transição, a justiça vai botar a transição. Então, é melhor você se antecipar, tentar evitar ao máximo a judicialização e ganhar o que pode. Tá? Pulando para o pinga-fogo, ou seja, obviamente, um governo com credibilidade, que dê exemplo, etc., é muito melhor. Mas eu já ouvi pessoas falando que esse Congresso não pode votar nada. Como não? O Congresso foi eleito pelo povo, ele tem o direito e tem a obrigação de tocar as reformas que têm que ser tocadas. Eu preferiria, certamente, um governo tocando as reformas que não tivesse as acusações que tem, que não tivessem membros importantes do governo que já acumulam aposentadoria precoce, etc., para você ter o exemplo e poder apertar o cinto. Tá? Agora, tudo que o pessoal tem lá, de fato, é um direito. Aí vamos à questão de como é que pode ser direito e benefícios tão altos, pessoas acima do teto, etc. Tá? Mas eu não vejo problema do Congresso tocar uma reforma, que vai ter que a questão é a seguinte: quem fala da falta de credibilidade desse Congresso, desse governo, tá? Se o governo e o Congresso apoiar o que eu gosto, ele tem credibilidade. Se ele não apoia o que eu gosto, ele perdeu a credibilidade durante o dia. Até 2 anos atrás ele tinha credibilidade. Pensamento da rede social. Então é o seguinte: o cara tem a obrigação, ele foi eleito para aquilo. Tem vários parlamentares que a gente pode não gostar, pode achar que não deveria estar lá, mas a democracia é isso, né? Não só elege quem eu gosto, porque senão não era democracia o nome, né? Então eu acho que tem que tocar a reforma é complicada. Por que a reforma da Previdência é especialmente complicada? Porque nela o cara faz a conta, ele sabe exatamente quantos anos a mais ele vai trabalhar, ou quanto dinheiro a menos ele vai receber. Então a população sente exatamente o efeito da reforma. Várias outras reformas passam de forma mais fácil, porque o custo é difuso, você não consegue contabilizar quanto você está perdendo ou ganhando. Então é por isso que a Previdência é um negócio complicado em qualquer lugar do mundo. Reformas previdenciárias não são aceitas de bom grado. E aproveitar para deixar uma pergunta para o Bruno, tem só uma parte que eu entendi da reforma, que no relatório tirou, que a reforma tinha uma coisa muito inteligente. O que era? Eu aprovava uma idade mínima e botava um instrumento de ajuste automático da idade mínima conforme o aumento da expectativa de vida. Na negociação do Congresso, no relatório, tiraram isso. Qual que é o problema? Daqui a 10, 15 anos, de novo, essa idade mínima vai estar defasada. É muito melhor, já que você vai comprar a briga, compra a briga, põe um negócio para ninguém nunca mais ter que tocar nisso. A idade mínima vai ajustar naturalmente ao crescimento populacional. Essa era uma parte assim que eu achava inteligentíssima e sensacional. Vamos brigar isso uma vez só, para todo sempre. Acho que na discussão do relatório teve que se ceder esse ponto, mas tinha saído. Não, seguinte, só um segundo. Não, fica à vontade. Na verdade, ele continua lá. O que se alterou foi o seguinte: quando se pensou que se chamou de gatilho, era um gatilho que, quando se aumentava a expectativa de vida, em um ponto, um número inteiro, se alteraria automaticamente a idade mínima para que fizesse um ajuste automático à alteração demográfica. Isso não saiu no relatório, só foi ajustado para que a lei venha a disciplinar isso. E por quê? Vou te dizer por quê. O ponto foi o seguinte: quando se cogitou da ideia, automaticamente se pensava quem vai dizer se há ou não incremento do IBGE. E ao se colocar automaticamente, ou melhor dizendo, a priori, o IBGE, se criou um problema de discussão no Congresso Nacional. Então a ideia foi o seguinte: mantém-se o dispositivo, no entanto a lei regulamentará, mas não saiu. Vai ter que votar uma lei, certamente. É isso que eu estava falando. Você vai ter que sempre voltar à discussão no Congresso para alguém votar. E vai ser mais fácil que na emenda constitucional, mas, de novo, você vai gerar um cedemos. Vai ter alguém contando, está me prejudicando. Na verdade, eu vou até usar a sua frase que está corretíssima. Bem, na verdade, é o seguinte: obviamente, se não fizéssemos, o Judiciário faria. E certamente necessitaria de uma norma para regulamentar, ainda que tivesse específico na Constituição, não seria auto-aplicável, até porque na Constituição nós não colocaríamos que seria o IBGE que faria. Então não dá para você colocar na Constituição um órgão, né? Não fica muito criterioso. Então necessariamente precisaremos, por isso que nós concordamos, precisaremos de uma lei de qualquer maneira. Ok, obrigado. Pergunta para o Júlio, que tocou nesse ponto. Dada a distorção do sistema, a reforma da Previdência não deveria, então, começar pelo setor público? Aproveito e vendo uma outra aqui.
que é praticamente o mesmo tema, qual seria o teto do funcionalismo público? O mesmo do INSS? Cito exemplo do servidor municipal, que já contribuiu com 11%, pela última alteração feita na prefeitura, tem direito a 100% do salário. O último pacote do Temer, que está parado, eu acho que não sei se ele vai conseguir tirar isso da gaveta, da negociação política, acho que não vai entrar, é a questão de estipular uma taxação de 14% para servidor público. Né? Eu acho que tem que ser igual. Com as categorias do Estado, eu acho que tem que ter uma diferenciação, mas bem específica. Os militares têm que ser discutidos, porque eles começam muito cedo a contribuir, eles colocam desde a escola, né, desde o segundo grau, eles começam a contribuir, então eles se aposentam mais cedo, e aí tem a aposentadoria integral. O caso dos diplomatas também, eles têm aposentadoria integral, enfim, algumas carreiras do Estado tem que ter um certo cuidado. Mas o resto tem que se adequar e se equalizar com o setor privado. Né? E tem que ter teto também. Eu acho que... Mas o teto já foi aprovado, né? 5.400 para algumas categorias do serviço público. Já houve uma... Desde 2013, todos os ingressos no serviço público já submetem ao regime de previdência complementar. Estão vinculados diretamente ao teto da Previdência, no entanto, capitalizam em outro flanco. Sim. E essa capitalização tem uma contraprestação da União. Então, do ponto de vista, vamos dizer, de previdência pública, eles estão vinculados ao teto do regime de previdência. E já tem idade mínima para servidor público de 60 e 65. Quem não tem é o privado. O servidor público, com a mudança na lei, ele já está no teto do RGPS, ele vai ter o FUNPRESP, se quiser ganhar mais, que ele vai ter que contribuir em contrapartida com o Estado, e ele já possui idade mínima. Quem não possui idade mínima hoje é o RGPS. O que eu acho que o que acontece no regime previdenciário, né, incluindo os dois regimes, é que realmente há uma distorção. Isso é fato. Boa parte do déficit do setor público, ele proporcionalmente é menor, é proporcional, mas o que se observa é que ele é muito elevado para 1 milhão de servidores públicos. Então, tem um caráter simbólico também, né? Vocês estão pegando mais a parte técnica, mas você falou do Congresso, né? Que a gente percebe muito, às vezes, na população, é o seguinte, mas eles vão mudar as regras para mim e não vão mudar as deles, né? Principalmente quando falam dos políticos. Então, esse caráter simbólico, não sei nem se representaria. Mas tem várias categorias que não estão sendo atingidas, né? Ou estão sendo atingidas de maneiras diferentes, né? Ações diferentes. Vamos ser justos. Também, na verdade, não há categoria que não está sendo atingida. Juiz, promotor, diplomatas, todos estão sendo atingidos. A única questão que ficou à parte por hora são os militares, tendo em vista que o tratamento constitucional do militar, quer dizer, que o tratamento militar é legal e não constitucional. Então, todos estão incluídos. Mas atingidos no sentido que você não, a possibilidade de aprovar não é 100%. Não, no substitutivo, né, que nós estamos tratando, já estão todos. E o ponto interessante é o seguinte: a reforma ela é muito drástica com políticos, que fica muito claro. Eles são afetados de maneira drástica. E vou dizer por quê. O artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal já diz que cargos temporários são vinculados ao regime geral de previdência social. No entanto, criou-se uma grande discussão jurisprudencial em que não se sabia se o cargo eletivo estava ou não vinculado a esse temporário que a Constituição já trata desde a emenda 41. Foi uma discussão muito grande e o substitutivo mantém, a proposta coloca, o substitutivo mantém, todos os cargos eletivos estarão vinculados ao regime geral de previdência social. Então não é nem próximo do que faz com o servidor público. É muito diferente do que tem hoje e muito mais rígido do que o que se fez com o servidor público. Haja visto um comando constitucional que já existia. Então eles estão sim afetados. Os diplomatas também, como servidor público normal, não tem diferença alguma, já estão na reforma. Juízes e promotores já estão na reforma. Sim, mas será que passa? Será que vai passar no Congresso? Eu creio que sim, mas aí é mais difícil. Foi no sentido do Congresso que fez a pergunta, porque agora o Congresso precisa decidir e as notícias dos últimos dias não são muito otimistas. Né? Eu vi Saureiras, eu tenho esse. Já visto que hoje de manhã, olhando os dois principais jornais aqui de São Paulo, não havia uma notícia relevante sobre Previdência. Quando ela some, por exemplo, do debate diário, né, já é uma coisa preocupante. Ela que esteve dominando nos últimos meses. Aproveitar, Bruno, fazer uma pergunta para você, que é por que a comunicação do governo federal sobre a reforma da Previdência é ruim e errática? É a pergunta aqui do nosso participante. Por que o governo federal não esclarece e informa a população as regras dessa reforma? Na verdade, são duas perguntas
sobre comunicação do governo, e até estendo para o Fernando também dar uma visão do ponto de vista de fora do governo, se ele acha isso, o que ele acha da comunicação do governo até agora nesse debate da reforma. Bom, eu inicio com uma ressalva que é necessária, que essa parte de comunicação do governo não nos cabe. Então eu respondo de maneira muito pessoal e da minha vivência, e o que eu acompanhei, obviamente, de perto, mas do que eu penso enquanto Bruno, e não como quem trabalha diretamente no governo com a reforma da Previdência. Eu penso o seguinte, e faço uma metáfora para dizer isso. Não sei se houve um tempo diferente entre os opositores e os defensores da reforma. Não sei, pode ter havido. Talvez, se houve um equívoco, seria no tempo em que o governo iniciou as suas manifestações sobre a reforma da Previdência e o tempo antecipado que os opositores começaram essa discussão. Acho que aí pode ter havido um delay que nos prejudicou. Mas eu trato também de maneira bastante clara um ponto que é o seguinte: muito difícil comunicar uma reforma da Previdência quando se há, a priori, uma ideia contrária ao que você vai dizer. Eu costumo brincar, né, que nos locais que eu tenho participado, que a Previdência é uma questão de umbigo. Então, quando você toca, as pessoas só olham para o próprio umbigo. Então, me parece que existe uma cortina de fumaça e uma falta de vontade de até ouvir o que está sendo falado. Obviamente, o governo tem suas dificuldades, né? O governo não tem um dinheiro muito grande para tratar de marketing. Obviamente, se gastou muito, gasta-se muito com propaganda, inclusive com a reforma da Previdência, mas não é o suficiente para fazer toda a população entender a necessidade da reforma. Nosso colega já disse, muito bem dito, que a reforma da Previdência toca a todos de maneira direta e não indireta e difusa. Então, todas as pessoas são influenciadas por isso. Então, o governo teria que chegar com sua propaganda a todas as pessoas especificamente e a cada caso e peculiaridade de cada um. Isso é muito difícil. Então, foi feito de maneira ampla, tentando discutir e demonstrar uma necessidade muito econômica e uma necessidade macro da reforma. Eu acho que as populações mais esclarecidas entenderam, mas, obviamente, quando se há um corporativismo e uma influência muito marcante daquelas pessoas contrárias à reforma da Previdência, qualquer tipo de propaganda, qualquer tipo de marketing fica muito dificultado. Eu vou lembrar aqui até um texto interessantíssimo de um colega nosso, o colega Sérgio Tabuco, que disse o seguinte: quando se começou a vincular a reforma, o cigarro, o tabaco ao câncer, as pessoas que veiculavam o cigarro dar câncer também fumavam. O que eu quero dizer com isso? Que eles mesmos, ao fazerem esse tipo de veiculação, tinham uma ideia e tinham uma torcida íntima para que o cigarro não desse câncer. Então foi muito difícil e perdemos muitas pessoas com isso, nesse ínterim em que se defendia a tentativa de colocar o cigarro como vinculado ao câncer. A reforma da Previdência é isso. Todas as pessoas que também veiculam, imprensa, obviamente, que faz um trabalho importantíssimo, mas todos são atingidos. Então, quando toca a questão pessoal, fica muito difícil. Então, criou-se aí uma pós-verdade, né, uma cortina de fumaça relativa ao déficit, e eu reputo talvez uma falta de efetividade maior a essa pós-verdade, para não dizer mentira, relativa ao déficit. Então, isso, acho que tergiversou um pouco a discussão e causou um problema grave para o governo. Deixa o Fernando falar, e depois fazer uma pensar com o Júlio. Eu só queria fazer um complemento, antes de você falar, que é o seguinte, que tem uma outra pergunta também sobre comunicação, e que vai muito no que parece quando a gente participa de um evento como esse, que vê, desde o embaixador, quando abriu a fala, né, falando da necessidade, olha, fazer, senão vamos quebrar, é 5 anos, depois vocês colocando os dados, dá a impressão para quem está vendo que é assim, mas é tão claro, por que não dizer isso de uma forma clara? Será que não vai sensibilizar as pessoas? Será que elas não vão entender? Então, eu acho que tem um pouco essa sensação, porque todos os eventos que a gente vem fazendo, quando abre para as perguntas, depois que as pessoas viram as explanações, são sempre boas explanações como as de hoje, fica a sensação, pô, mas então é isso, por que não dizer isso? Por favor. Eu já participei de alguns seminários sobre Previdência e, infelizmente, a média do público do Brasil não é a média do público nos seminários, não é o pessoal que lê o jornal. Tá? É difícil você explicar para a pessoa, não assim, a pessoa não vai entender, não é isso. É porque quem é contra a Previdência, eu vou dar minha opinião pessoal, como eu estou governo, posso descer a lenha, né?
O pessoal não tem compromisso com a verdade. A verdade é essa. Eu recebo vários WhatsApps que não tem idade mínima nos Estados Unidos, que não tem. O pessoal pega idade mínima na Europa de 50, para país que a gente sabe que é 67 anos. Ou seja, o pessoal espalha mentira, a notícia falsa, tá? Fogem do debate e sempre usam o escudo que vai afetar o trabalhador mais pobre. Não, isso aí vai ferrar o trabalhador mais carente, idade mínima é um crime porque ele entrou primeiro, e o cara sabe que ele entrou primeiro. Só que ele não testa, não consegue perceber, eu não sei porquê, que ele quer ser usado. Eu tenho uma opinião pessoal que nós, economistas, somos muito incompetentes em comunicar para a sociedade. Eu tento fazer isso, eu devo ser muito ruim, meus amigos são muito ruins, porque a gente não consegue convencer a sociedade de determinados pontos em que os dados são bastante evidentes. A reforma da Previdência é um desses. Talvez a gente tenha pudor de não querer partir por tudo ou nada, que tem gente que, na minha opinião, nesse debate, não tem o menor pudor em mentir. É um órgão público de pessoas muito bem remuneradas, todos que divulgam uma notícia de 2015 na televisão, falando que não existe déficit em rede nacional. O governo vai fazer a sua campanha e um juiz do Sul proíbe o governo de fazer campanha pró-previdência, mas não proibiu uma propaganda falsa de pessoas que falam, nós somos não sei que órgão do governo, com aquele argumento de autoridade, usando um dado viciado. Então é o seguinte, eu acho que existe uma desonestidade de um lado, uma incompetência nossa, que eu atribuiria também ao governo, porque é super difícil você convencer alguém, olha, eu vou te prejudicar, mas é para o seu bem. Você não consegue fazer direito com o seu filho, você está de castigo, você que papai te ama, ele quer fazer isso para o seu bem. A criança fica brava na hora. Imagina eu contar para alguém, olha, eu vou fazer você trabalhar mais, eu vou te pagar menos no futuro, mas é porque eu sou legal, porque senão você não vai receber. O cara não acredita, porque tem alguém falando que ele vai receber e que na verdade eu sou um cara mau mesmo. Então essa é a dificuldade. Quando a gente sabe, olha para o Rio de Janeiro, o que me assusta, eu sou carioca, o Rio de Janeiro está, perguntaram para mim, como é que está o Rio de Janeiro? Cada vez pior. Ou seja, o Estado está quebrado, não tem solução, a gente tem uma estabilidade do servidor, o salário do servidor é irredutível, os gastos aumentaram de forma permanente, a receita não tem como subir, e a esperança do Rio é um pacote de ajuda do governo, um ajuste que a gente não vai fazer. E a Previdência do Rio tem um rombo de 18 bilhões. Aumenta-se a alíquota de 11 para 14, mas não faz cosquinha no problema. Se você fosse resolver via alíquota no Rio, o aumento ia ter que ser um negócio de 30, um negócio desse. É inaceitável. E o Supremo já falou que acima de 14 chama-se confisco. Você não pode. Então, quando você vai falar isso, olha, eu vou fazer isso, porque senão você vai ficar lá que nem o cara do Rio. Ele tem o direito, mas a gente não tem o dinheiro. Eu ouvi de um governador uma frase brilhante. Olha, não adianta você ter o direito se a gente não tem o dinheiro para te pagar. Só que esse argumento é difícil de vender. Olha, eu vou reduzir sua aposentadoria e você vai trabalhar mais, mas é para o seu bem. Quando tem alguém sem o menor pudor falando que não é nada disso, o sistema é saudável, é só cobrar a dívida da Vale, da VASP, da Transbrasil, de não sei mais quem, que vai dar tudo certo. Quando a gente sabe que esse dinheiro não está lá e que não vai dar tudo certo. Então é difícil essa comunicação, é um debate complicado. E a gente faz nosso esforço, acho que o governo faz o dele. Como a gente não consegue convencer, obviamente está aquém do que a gente deveria fazer. Eu me chamo de incompetente, acho que os economistas têm grandes dificuldades em mostrar a solução de problemas complexos de forma a convencer a sociedade, mas é uma discussão que o cidadão está muito mais disposto a entender aquilo como é só para prejudicar ele do que aquele negócio de reduzir direito como um benefício para garantir o pagamento dele no futuro. E a grande armadilha aí que tem, que eu sempre falo, é o seguinte, já estou me alongando você, né? O problema é o seguinte, olha, o cara que você diz defender, que é o mais pobre, vai ser o primeiro cara a sofrer. Porque quando a Previdência quebrar, eu, Fernando, que sei que ela vai quebrar, eu estou poupando feito um desgraçado, eu sei que eu vou ganhar zero se nada mudar. Aquela pessoa que mais depende vai ter zero para receber. Então a pessoa que você supostamente defende é o cara que vai sofrer as consequências de quebrar. Basta ver o Estado do Rio de Janeiro. O judiciário pega lá o dinheiro antecipado e paga. O servidor público, que é servidor da escola, que é a faxineira, está sem receber, tendo que andar até o centro da cidade para pegar uma cesta básica, porque não recebe o salário, que de certa forma é uma humilhação que está acontecendo. Então é super difícil você ver isso, e mesmo com a situação do Rio de Janeiro, a gente não consegue vender o peixe. A gente é muito incompetente. Obrigado. Júlio, dá uma honra de encerrar esse ótimo painel. Fazer uma pergunta aqui, que a própria quem pergunta escreve de uma forma interessante, que é uma pergunta bastante genérica, e eu acrescentaria singela, porém muito difícil de responder. Por que no Brasil os políticos não entendem a gravidade da situação da Previdência?
Não, é o que eu falei, no final, na conclusão, eu cheguei a colocar a questão do ciclo eleitoral, ele é muito curto e a previdência a reforma gera resultados a longo prazo, né? Então, para o político, como é uma medida impopular, como é uma reforma impopular, para ele o tempo conspira contra. Agora, eu estou vendo aqui um trabalho que foi feito em cima de países da OCDE, 37 países foram analisados, todos os países estão trabalhando com idade mínima ampliada, só 3 países falaram em elevar a contribuição, a taxa de contribuição. Aí Nova Zelândia, Austrália e Luxemburgo, que vai a 30% de taxa sobre os salários dos trabalhadores. E para isso a gente está caminhando, se a gente não fizer essa reforma. Não digo 30%, porque, como colocou o Fernando, não pode, vai até 14%, mas a gente vai ter que elevar nossa contribuição de 11% para 14% se essa reforma não passar. A gente já está discutindo o empregador mais longe. Ah, sim. Na Alemanha vai ser 21. Não, sim, eu digo pela parte do trabalhador. Então eu acho que é inevitável essa reforma, o mundo está fazendo reforma, aqui também nesse universo, tudo foi feito nos últimos 10 anos, a reforma da Previdência foi feita em todos os países nos últimos 10 anos, algumas reformas bem mais duras do que a nossa. Agora, claro que são medidas muito difíceis de serem aprovadas nesse Congresso que a gente tem aí. Então a gente vai ter que torcer para... E aí a batalha da comunicação é essencial, né, como a gente colocou, e para conseguir convencer esse Congresso a aprovar a reforma. Quando eu falei da questão do servidor, porque eu acho que, pelo corporativismo existente hoje, eu não sei o que vai passar. Vai passar o possível, né? Tomara. Bom, quero agradecer a todos. Só fazer um registro aqui que as perguntas que, infelizmente, não foram feitas, tanto vão encaminhar isso, como também ter a oportunidade de fazer do Caetano no próximo painel. Então, nós vamos fazer um intervalo agora, agradecer mais uma vez aos participantes e convidar todos para o último painel. Muito obrigado, até daqui a pouco.